Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta sessão de apresentação do mais recente romance do João Tordo, Naufrágio. Um romance que nos traz de volta um personagem que nós já conhecíamos de outros romances, nomeadamente a biografia dos Amantes Involuntários, que é o Jaime Toledo, um bom sacana que nós voltamos a reencontrar e a perceber que, se calhar, algumas das ideias que vamos criando nos romances anteriores ganham uma outra dimensão neste romance. Isto porque nós estamos ali por volta de 2018 e o Jaime Toledo, que já está num processo... O Jaime Toledo é um escritor, deixou de escrever há 10 anos, está num vazio de criação literária e num processo gradual de autodestruição, muito pelo álcool e pela má vida. E um dia ele, que está meio desligado, já não tem televisão em casa, não liga à internet, é avisado pela sua editora que há uma mulher que o acusa de assédio sexual 20 anos depois. O problema é que atrás dessa mulher aparecem várias outras a fazer o mesmo tipo de denúncia. Ele é aquilo que é convencionado chamar-se, em termos epidemiológicos, o paciente zero, porque depois dele outros homens são acusados do mesmo, e a partir daqui nós começamos a acompanhar então o princípio deste tal naufrágio, que é, ao fim e ao cabo, isto, desengane-se quem pense que é um livro sobre o que é o assédio sexual e em que medida é que os homens são uns predadores. Parte daí, é o contexto, é a base, mas este é um livro essencialmente sobre empatia. Nós vamos ter aqui o relato do impacto desta acusação, o que significou, a editora que deixa de o publicar, as livrarias que devolvem os livros, ele passa a ser um pária, ele e muitas outras figuras da sociedade e da cultura, e nós vamos percebendo como é que esta política de cancelamento e como é que esta atitude persecutória para com ele e para com outros possíveis agressores tem um impacto pessoal. Mas, ao mesmo tempo, vamos também acompanhar a perspectiva da denunciante do Jaime Toledo. É uma mulher, já na casa dos 40, chamada Alice, e que tinha sido aluna dele e que vai dar o testemunho do que se passou e também de como viveu essa situação. Este é o contexto. Daí para a frente o que nós temos é um livro essencialmente sobre empatia e sobre a capacidade que nós temos para olhar para o sofrimento do outro, seja o predador que não percebe o sofrimento da vítima, seja o denunciante que não percebe o sofrimento e o impacto que tem no denunciado das acusações que faz. E nestes casos nós sabemos sempre que há acusações fundamentadas e há acusações que nem sempre são muito sérias ou fundamentadas. E, portanto, no meio dessa confusão há também nos denunciados vítimas e carrascos. E este livro leva-nos exatamente a fazer uma descida aos infernos do que é hoje o maravilhoso mundo das redes sociais. Nós habituamos-nos, ao longo dos anos, a ver filmes sobre julgamentos e o que vemos, por norma, é a apresentação do caso e a sentença. Esquecemos é que, provavelmente, o momento mais importante e mais difícil de um julgamento não se passa à nossa frente e passa-se numa sala fechada com o juiz, que é a ponderação. E nas redes sociais há tudo menos ponderação. E este livro o que nos leva a pensar exatamente nisso, na capacidade e facilidade que temos de fazer julgamentos e dar sentenças e não temos, se calhar, o distanciamento, o tempo, a empatia para ponderar e avaliar o que está em cima da mesa. É um romance em que vocês vão, os homens que aqui estão, ao ler isto, vão reconhecer muitas pessoas neste livro, porque todos nós conhecemos homens que ou são os estupores ou não têm muito jeito para a sedução, que também acontece e também é um problema, e muitas das vezes
o mau jeito para a sedução pode ser entendido do outro lado como assédio. Nós vamos reconhecer aqui. Em alguns momentos, vamos nós mesmos pensar assim, se calhar eu já fiz coisas parecidas com estas, eu se calhar já tive atitudes que não são as mais corretas, não são as mais cordiais para com as mulheres. E desse ponto de vista acho que é um belíssimo romance para os homens pensarem. Infelizmente são poucos os homens a ler em Portugal. Vocês pensarem que em cada 10 portugueses só 3 é que leem um livro por ano, e desses 3, 2 são mulheres, portanto há em cada 10 portugueses há um homem que leu um livro o ano passado. E deviam de ler mais, e este livro é bom por isso mesmo. Os outros leitores vão encontrar aqui uma reflexão profunda sobre o que é isso da empatia e em que medida é que às vezes as nossas atitudes nas redes sociais podem ter um impacto destrutivo noutro ser humano e que se calhar às vezes a nossa opinião e as sentenças que ditamos não são assim tão importantes e podem efetivamente destruir a vida de alguém. Mas isto foi a leitura que eu fiz, foi aquilo que eu vi no livro. Certamente me terão escapado muitas outras coisas, mas vamos tirar isso a limpo com o João. João, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tito, obrigado. Estou-te a dizer bem-vindo, que esta sessão começou ao contrário de todas as sessões. Primeiro deste dos autógrafos e agora apresentamos aqui nas o livro. Sim. E a primeira pergunta que eu te vou fazer é uma coisa que me inquietou, que tu deixas aqui um alerta logo no arranque do livro, que é raro nós vermos isto nos romances. Dizes tu, este livro é uma obra de ficção, não representa, manifesta ou defende qualquer opinião do autor acerca dos temas nele abordados. Isto faz-me lembrar, sem querer ser mauzinho, faz-me lembrar, agora nos Estados Unidos e Inglaterra, quando se vai ao teatro, por exemplo, no Globe Theatre, que é uma reprodução do teatro original onde o Shakespeare fazia as suas apresentações, as pessoas que vão assistir às peças recebem um panfleto a dizer: nesta peça as pessoas que morrem não morrem mesmo. Eles são atores e finge-se que mata, eles não morrem mesmo. Nós chegamos a este ponto. E, portanto, um autor colocar no início do romance, isto é uma obra de ficção, o que está aqui escrito, eu não subscrevo isto a 100%, se calhar diz muito do ponto a que nós estamos e da incapacidade que as pessoas hoje têm de distinguir ficção de realidade e de confundir tudo. Sim, queria dar as boas tardes a todos e obrigado por terem esperado. Obrigado por terem vindo, quero agradecer à FNAC e ao Tito pela leitura do livro. Tocaste aí em muitos pontos que são muito, muito complicados de falar e levariam algum tempo, portanto eu vou tentar ser o mais breve possível. Em relação a essa coisa de confundir ficção e realidade, eu há uns dias recebi uma mensagem, não sei se foi no Facebook ou no Instagram, de um leitor que me dizia assim: caro João Tordo, estou muito preocupado com o senhor. Tenho lido os seus livros e em todos os seus livros há homicídios e há violência e há violações e não sei o que mais. Eu perguntei: que livros meus é que tu leste que te levaram a estar tão preocupado? E ele dizia: li 2 dos meus romances mais tradicionais e depois li os 2 policiais. E disse: ok, nos policiais costuma haver homicídios, normalmente é uma coisa que costuma acontecer, costuma haver alguma violência, né? Violações nem sempre, mas por vezes acontece, portanto faz parte da vida do policial e do livro em geral, haver conflito e haver situações mais complicadas. Haveria muito por onde falar, o tempo não é muito, portanto eu queria só começar por dizer que essa advertência tem muito a ver com o tempo que nós vivemos, no sentido em que é um tema muito fraturante. E eu não gosto de escrever sobre temas, não sou um escritor de temas, sou um escritor de personagens. Portanto, antes que houvesse uma leitura destas em que, mas isto é o escritor que acha isto, ou é a vida dele, é logo para dizer: isto não é a minha vida, isto não tem nada a ver comigo, isto é ficção. E, portanto, foi só para separar logo as águas, para não haver essa confusão que às vezes acontece e que é natural que surja muitas vezes na cabeça dos leitores.
Depois, em relação à questão o livro tem esse tema, é verdade, mas não é um tema eu não escrevo livros temáticos. Portanto, se me disseres para escrever um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, eu provavelmente vou escrever um livro sobre um tipo que perdeu uma perna e um olho e que está a viver numa vila a seguir à Segunda Guerra Mundial. Não estou interessado no tema, estou interessado numa personagem e como é que eu posso fazer vir ao de cima tudo o que está escondido. E neste caso o Jaime Toledo já tinha sido personagem noutros livros, na biografia Voluntário dos Amantes, como tu falaste, e na Mulher que Correu Atrás do Vento, personagem secundária, e eu queria fazer dele uma personagem principal. Acontece que o Jaime é um tipo difícil. Não acho que ele seja um bom homem, também não acho que seja um mau homem, acho que é um homem doente, com uma percepção da vida muito ilusória, muito fechado no seu mundo, e de repente se vê confrontado com aquilo que ele nunca quis olhar, que é o que é que são os limites das nossas relações humanas. E o livro é um bocadinho acerca disso, é um bocado sobre as fronteiras que nos últimos anos nós temos assistido um bocado ao tema vir ao de cima, mas é um tema que existe desde que há homens e que há mulheres e que há sociedade, não é? Não é um tema novo. Nos últimos anos veio ao de cima porque houve um movimento que se chamou Me Too e que é um movimento nobre, que depois tem radicalismo associado, mas isso já foi mais tarde. Mas eu, durante alguma investigaçãozinha que fiz para o livro, acabei por perceber que o Me Too não é um movimento de redes sociais. É um movimento que começa na Polícia de Nova Iorque, em 2017, quando uma décima acusadora vai à polícia, uma atriz sul-americana, e acusa o Harvey Weinstein de ser abusador. Não é? E a polícia olha e diz, mas isto já são 10 denúncias, nós não podemos continuar a ignorar. E como a polícia não tinha jurisdição porque ele tinha residência em Los Angeles, passaram o caso ao FBI. O FBI pôs uma escuta nessa atriz e ela foi sair com o Harvey Weinstein deliberadamente, e então houve-se tudo. Isso está num documentário. E, portanto, quando o caso chegou às redes sociais, já havia toda uma construção jurídica associada e, portanto, quando as denúncias começam a ser feitas, foi muito fácil transitar para julgado, porque o Harvey Weinstein já estava documentadíssimo o caso, e, portanto, foi rapidamente a julgamento e rapidamente foi sentenciado. Pronto. O que aconteceu depois, que é a descrição que tu estavas a fazer, e eu acho que muito correta, da rede social, é que, como todos os movimentos que começam nobres, depois há sempre facções, que eu acho que são facções mais radicais, que usam as redes sociais como meio como uma espécie de tribunal. Ora, a Revolução Francesa, que se saiba a última vez em França que se decapitaram pessoas, foi a transição para o mundo contemporâneo, em que temos tribunais, e nos tribunais, como tu disseste, é que se decide, e o júri e os juízes têm períodos de ponderação, não é, e deliberação. Portanto, uma pessoa pode ser acusada publicamente, mas a sua decisão de culpa ou ónus da prova está com a acusação, e os tribunais servem precisamente para isso. Eu, como não gosto nada de ir a tribunal, não vou às redes sociais, ou mas vou de um modo profissional, e às vezes troco algumas mensagens com os leitores, mas não dou opiniões. Eu há anos que não dou uma opinião, precisamente porque reparei que é isto que sucede. Aquilo é um tribunal. E sempre que eu no passado dei opiniões, de repente há pessoas que eu não conheço de parte nenhuma que vêm dizer que vêm quase com insultos só por tu dares a opinião, ou outras que dizem que tu estás muito certo, o que também não me parece uma coisa assim muito, enfim, não há ninguém que esteja 100% certo e 100% errado. Portanto, não o faço para o meu bem-estar psicológico e emocional. Acho muito bem que as pessoas façam. Agora, a questão aqui é esta, é que estando eu um bocado fora desse contexto de redes sociais, ou opiniões, etc., consigo observar de certa maneira o que é que acontece, não é? E essa observação depois levou-me a querer escrever este livro que tem uma origem muito grega na sua concepção. Não é um livro acerca de um tema, é um livro acerca de uma personagem da qual eu gosto muito, precisamente porque é uma personagem profundamente falhada. E aqui é que eu acho que entra aquilo que me parece importante dizer, que é que a literatura opera numa zona cinzenta
onde não há certo e errado, onde não há bem e mal, onde não há branco e preto. É uma zona de facto cinzenta. E essa palavra que tu usaste, a empatia, eu quando vejo os programas da TV à tarde, às vezes vejo só por curiosidade, e a palavra é muito usada agora, não é? Só que a sua raiz, que é uma raiz de novo grega, a palavra é muito parecida, é empateia, como diz o Aristóteles na Poética, que é aquilo que une o espectador ao acontecimento trágico dos protagonistas durante uma peça de teatro. Não é exatamente aquilo que se usa hoje em dia. Nós dizemos que temos empatia por uma pessoa que está a sofrer, mas não estou a dizer que é fácil fazer isto, mas é mais imediato. A empatia, na sua origem, é uma pessoa conseguir estar na presença das pessoas que não gosta, daqueles que lhe causam aversão, daqueles que até lhe causam ódio. Isso é que é empatia, e que é muito difícil, obviamente. Ora, a literatura, desde a sua origem, deu-nos este panorama, que é, imagina, por exemplo, o Crime e Castigo, Dostoiévski, um clássico da literatura. O protagonista, o Raskolnikov, à página 50, assassina 2 mulheres. É de uma brutalidade. E, no entanto, enquanto leitor, nós conseguimos não só ficar com aquela personagem, como no final estamos a torcer para que ele encontre a salvação, para que ele se redima. Pronto, coitado, é enviado para a Sibéria, como o Dostoiévski foi, não é? Porque, imagine-se, lia livros anticzaristas e, portanto, mandaram-no durante 4 anos para a Sibéria. Se calhar acontece o mesmo hoje na Rússia, não faço a mínima ideia. Mas o facto é que livros como esse, ou como Lolita, do Nabokov, que é falado neste livro, que é um livro extraordinariamente belo na sua linguagem, mas que nos é contado do ponto de vista de um homem que é um pedófilo. E, portanto, eu tenho a certeza que hoje o Lolita não seria publicado. Porque foi um livro que saiu em primeiro lugar nos Estados Unidos, nos anos 60, e os americanos nunca hoje publicariam aquilo. E, portanto, isto é o mesmo que ir ao teatro e dizerem, mas olha que as pessoas na peça não morrem, não é? Isto é tudo a fingir. O Nabokov teria a dizer, mas olha que isso é a fingir, que eu nunca fui pedófilo, que eu nunca andei atrás de raparigas de 14 anos. Mas a verdade é que a empatia não é bem aquilo que se anda a dizer, não é? A empatia é precisamente o contrário, é um assassino tem direito a uma defesa. Um pedófilo que seja condenado tem direito a defesa. Todos temos direito à defesa, por piores que sejam as coisas que tenhamos feito. E, enquanto escritor, a minha, não diria missão, porque eu não acho que tenha uma missão, mas eu acho que a minha posição é sempre muito é muito parecida com a posição de um Deus que não tem omnipotência, que não tem omnipresença, que não tem poderes, no sentido de estar em silêncio. E isso é o que eu vou descobrindo com cada livro, e sobretudo este, O Naufrágio, em que eu precisei muito de estar em silêncio para conseguir ouvir o que é que a personagem estava a dizer, o que é que a situação insustentável em que eu estava a colocar o Jaime Toledo, que é uma situação de princípio trágica, mas depois conduz à comicidade, porque é um livro que tem muitas partes cómicas. E, portanto, eu precisei muito de estar calado, de não julgar, de não dar as minhas opiniões, de não me meter ali, no meio daquela história. E daí também essa advertência, que é, eu não tenho nada a ver com esta história, enquanto João, eu estou apenas a contar a história de um homem que é colocado numa situação limite. E o que eu quero é observar se ele quer, de facto, reencontrar-se consigo e se quer olhar para a sua vida, ou não. E essa advertência também nos diz que tu tinhas consciência que, ao escrever este livro, estavas a caminhar sobre gelo muito, muito, muito fino, porque é um tema que pode levar facilmente as pessoas a fazerem uma leitura completamente errada, uma transleitura e acima de tudo, nós estávamos aqui os dois a conversar há bocadinho, que é: quem és tu, homem branco, heterossexual, para vir falar e escrever sobre este assunto e sobre o que é o sentimento de ser vítima de assédio sexual e por outro lado, tentar encontrar os mecanismos que podem levar ou não à redenção, à expiação da culpa de um abusador. E, portanto, é um gelo muito, muito fino.
Sim, eu tive consciência disto enquanto estava a escrever o livro e até hesitei um bocadinho, será que publico ou não publico, porque de facto é um tema difícil, mas depois pensei assim, eu acho que um escritor também se faz de uma certa coragem em abordar certas coisas que não são muito fáceis, não é? E eu com este livro, pá, tipo, aprendi imenso, porque ao escrever o segundo capítulo, que é do ponto de vista da Alice, que é a primeira acusadora do Jaime, eu de repente, quando estava a escrever, aquilo estava-me a ser muito difícil e acho que criei alguma ligação ao outro lado, a quem está colocado numa posição de, não diria de vítima, porque vítima é uma palavra depois muito difícil de perceber onde é que está, quer dizer, nada do que o Jaime faz é condenável pela lei, não é? Não há nenhum tribunal que condenaria, não há nenhum crime, obviamente, e portanto são barreiras invisíveis, são fronteiras nossas, íntimas, que são ali cruzadas e não há ninguém na nossa vida, nesta vida, que passe incólume, obviamente. Todos nós cruzamos sempre as fronteiras uns dos outros e, portanto, quando a Alice, de certa maneira, eu conto a história dela no segundo capítulo, isso deu fez com que a minha perspectiva se visse a si própria ao espelho. Tipo, ok, então mas como é que se sente uma pessoa nesta posição? E também me ajudou a desmontar alguns preconceitos e algumas ideias feitas que eu tinha em relação a estes temas, obviamente. Só recuando um bocadinho, porque eu acho que isto é importante. Eu nos últimos anos tenho escrito um bocadinho em fases. Houve uma fase ali de uma trilogia, depois houve 2 livros que eu acho que são muito parecidos na sua gênese, que é o Ensina-me a Voar sobre os Telhados e A Mulher que Correu Atrás do Vento. São muito semelhantes na sua concepção, e depois há este e há o Felicidade, que foi o que saiu antes deste, em termos de romances mais enfim, literários ou mais normais, que não são os policiais, e o Felicidade tem uma origem muito parecida. Eu Felicidade, eu tinha aquela história na cabeça há anos, há 7 ou 8 anos, e a história não me deixava, mas era uma história que eu não sabia contar, porque basicamente um dia acordei e pensei assim, eu gostava de escrever uma história sobre um rapaz de 17 anos que se apaixona e a primeira vez que faz amor com a rapariga, ela morre feliz, mas morre. E depois pensei durante anos, isto é insustentável, eu não consigo contar esta história, isto é impossível, isto é de uma violência enorme, nunca vou encontrar maneira. Bom, deixei a história de lado. A verdade é que com o passar dos anos, depois escrevi imensos livros e vivi imensas coisas, mas essa história foi sempre tanto comigo, sempre, estava cá sempre, estava a pensar, mas aquela história, eu acho que aquilo tinha algum sítio para ir, etc. Não é uma história que junta ali num só momento toda a angústia de vida e de morte, não é? Todas as forças gregas, Eros e Thanatos, Pathos, que é uma palavra muito importante para mim, porque está na raiz de tudo aquilo que eu faço. Pathos em grego é sofrimento, toda a gente sabe, mas as derivações dessa palavra já são menos pensadas, não é? Eu tenho um sobrinho, tenho muitos sobrinhos, mas tenho um que já está na adolescência, tem 13 anos. Eu acho que ele está apaixonado, porque ele fala muitas vezes lá de uma colega de escola, que é a Matilde ou a Mariana, e ele diz que odeia a Matilde e a Mariana. Eu tenho a certeza que ele está apaixonado por ela. Aos 13 é a primeira vez que te acontecem essas coisas, não é? E eu às vezes quero dizer-lhe, Matias, não faças isso, tu vais esfretando, estás a ver, porque as primeiras paixões e as primeiras desilusões e o primeiro fracasso romântico e não sei o quê, mas não posso, não é? Porque eu acho que que as pessoas têm que viver as coisas e têm que aprender e têm que passar pelas situações. Eu com o meu sobrinho mais velho tenho uma relação muito de... Os pais dele são os pais e são os que lhe inculcam os deveres, não é? E de certa maneira, claro que o amam também, mas também o restringem. Tens que ir à escola, tens que fazer não sei o que mais. E quando ele está comigo em minha casa, a minha missão de tio é cometer todas as ilegalidades possíveis em favor dele. Portanto, se ele quer jogar PlayStation a tarde toda, ótimo. Se ele quer pedir McDonald's para o jantar e mais gelado, tudo bem. Eu tenho esta relação de tio que é muito livre, não é? Mas também vou descobrindo algumas coisas que às vezes os pais não têm acesso, porque são mais a figura do pai e da mãe, são mais poderosos. Então acho que... És o tio fixe. O tio fixe. Mas ele também é o sobrinho fixe. E... Pathos, paixão, não é? E depois
também deriva daí compaixão e deriva empatia, que era o que tu estavas a falar, não é? Mas muito da raiz da minha literatura, sobretudo estes 2 livros, está aí personagens cuja ferida é de certo modo aberta pelos deuses, não é? E os deuses são criaturas das quais nós não temos ideia e estamos à mercê, e neste caso o protagonista desculpa, a Felicidade está completamente à mercê dos deuses, porque há aquelas 3 gêmeas no livro, há uma que lhe morre nos braços, que é o seu verdadeiro amor, e depois ele casa-se com outra, a Esperança, e depois a terceira gêmea, a Angélica, também anda ali à volta da história. São uma espécie de 3 fúrias do Ésquilo que andam em redor do protagonista a assombrar-lhe a vida. E toda essa ideia grega de tragicomédia, porque depois o livro começa por ser uma tragédia, mas acaba por ser um livro cheio de humor, acho eu. Parte desse lado grego de de que maneira que eu posso colocar o protagonista à mercê de forças que ele não controla. E o ponto de partida para o Naufrágio também é o mesmo, é um protagonista ferido no seu interior, não é? À mercê de forças que ele não controla, neste caso as mulheres que o acusam, e toda a realidade começa a conspirar para que ele deixe de ter casa, profissão, vida, não é? Não é que ele tivesse muita antes do livro, antes da história começar, mas depois ainda tem menos, e também partiu de uma observação muito cotidiana. As 3 gêmeas do outro romance, não é, do Felicidade, foram minhas vizinhas, e durante anos e anos ali num bairro em Lisboa, e o lugar para onde o Jaime Toledo vai é um barco que está ali nas docas em Lisboa, por onde eu passo imensas vezes quando vou caminhar ou vou de bicicleta. É um barquinho assim pequeno que está entalado entre 2 iates enormes, iates de futebolista, daqueles que nós não temos dinheiro para comprar. Não é que eu tenho nada contra, acho ótimo que eles tenham iates, mas e está lá um barquinho, ou esteve durante os últimos anos, estava assim um bocado ao sabor das ondas, velho, gasto, e pá, há 1 ano e meio passei por lá e vi um rapaz francês a tirar caixotes do barco, e pensei, e de repente lembrei-me, isto pode ser uma personagem, mas eu também gostava de colocar um protagonista meu, ou uma protagonista, neste barco a sofrer. É isso que eu gosto de fazer, colocar as personagens em espaços limites e ver o que é que acontece. Limites, fronteiras. Para mim fez muito sentido que o Jaime, depois de ter que deixar a casa porque é acusado e porque perde tudo, vá para este barco que se chama Narcisse. Pronto, enfim, não podia ser mais óbvio, não é? E é também ao longo dos anos acompanhando a tua produção literária, e há um tema ao qual, ou não diria um tema, mas um ponto de partida que tu já recorreste a ele várias vezes e que eu acho que te interessa particularmente, que são homens em processo de autodestruição ou em vias disso. O Hotel Memória, nós temos um homem que de repente é arrastado por situações que ele próprio não compreende e entra também nesse processo de autodestruição. Na trilogia nós começamos também com um homem vai para um farol e que está num processo de autodestruição pelo álcool. Aqui temos um homem que, ainda antes das acusações, já estava num processo também de autodestruição, porque deixou de escrever, bebia muito, com uma relação muito difícil com as pessoas, completamente desligado. Tu gostas desse tipo de personagem que, de repente, parece que entra ali num processo de morte lenta e auto-infligida? Homens e mulheres. Alguns dos meus romances também são narrados por mulheres e elas também têm esses processos. De repente agora lembrei-me da Mulher que Correu Atrás do Vento, em que o segundo capítulo é sobre uma pianista na Baviera no século XIX que tem um processo muito semelhante, talvez não seja com álcool, mas é com outro tipo de compulsões, não é? Eu acho que enquanto escritor é muito interessante para mim o lado patológico, não é? Eu não estou muito interessado em escrever sobre, ou nada interessado em escrever sobre historinhas de amor acho muito bem que haja histórias dessas, mas eu não estou nada interessado. Eu gosto de escrever sobre seres humanos
colocados em situações dos quais que fazem-se submergir a sua essência. E é isso que eu tento fazer, e isso a mim interessa-me, mas isso tem que nascer de um lado de patos, tem que nascer de um lugar de tipo aflição. Era Joyce Carol Oates que dizia que o romance é uma aflição para o qual o romance é a cura. Não é? Eu identifico muito com isso. Acho que tem que haver esse lado, não é? Para mim, só para mim. Para os outros escritores será completamente diferente. Agora, esse tipo de personagens, eu quando penso nelas, nos últimos anos tenho dedicado a ler a Bíblia com muita atenção. A Bíblia que está traduzida agora pelo Frederico Lourenço, que é uma tradução incrível. Por acaso está ali o Frederico Lourenço, olha. Está ali a fotografia dele, agora reparei. Exato. E a tradução é ótima porque é do grego. É da raiz, não há mistura com as outras traduções hebraicas, com a Bíblia de St. James, que tantas vezes é usada para várias traduções assim mais superficiais. E sobretudo os Evangelhos, que eu acho que são muito interessantes porque são 4 versões de uma mesma história. 3 deles são sinóticos e o outro, que é o de São João, que é o mais moderno. Isto vai a algum lado, calma, não estou a fugir à pergunta. Que é o mais moderno e que tem uma... Que é o que normalmente é usado nas missas, etc. Eu não sou católico, mas sou cristão, no sentido em que sinto-me cristão, sinto-me parte de uma cultura que vem, uma cultura milenar que vem daí. Bom, mas os evangelhos que eu mais gosto são os de Mateus e o de Marcos, porque são os mais crus e são os mais antigos e são aqueles que descrevem com maior crueza e menos floreados aquela que foi a história de um homem que eu acho que sofria de uma patologia profunda. E quando eu digo isto, digo uma patologia no sentido de não saber quem é. Não é? Há toda a história de Cristo, quando a lês com alguma atenção e tiras de lá o lado mais simbólico, os milagres e a transformação da água em vinho, e ele a andar sobre as águas e a alimentar 5.000 pessoas com o pão. Pronto, há esse lado todo, que são os milagres, mas depois quando olhas para a narrativa, é uma narrativa muito interessante, porque é a história de um homem que padece de uma profunda solidão. Repara, ele antes de ser crucificado, Pedro nega-o 3 vezes, Judas trai-o, todos os discípulos a seguir à última ceia adormecem, todos, e ele fica a rezar sozinho. E depois no seu caminho para Gólgota, tipo é chicotado, como é que se diz? É chicoteado, é agredido, não sei o quê, carrega lá a cruz acima. E nos Evangelhos de Marcos e Mateus, ele acaba os seus dias em agonia, numa profunda solidão, perguntando: Pai, porquê é que me abandonaste? Que é o mesmo dizer: porquê é que me abandonaram? Não é? E a ressurreição, claro, que é a prova final da sua divindade. Obviamente, não consta que a gente ressuscite, mas ele, neste caso, ressuscita, porque sem a ressurreição não haveria mitologia, não é? Neste sentido. Eu acho que é uma história fascinante, porque o Aristóteles, na Poética, que é a sua observação sobre a dramaturgia grega, 436 anos antes de Cristo, descrevia o protagonista trágico como um homem ou uma mulher de caráter nobre que, em vicissitude da sua audácia, da sua fé e da sua tentativa de desafiar a realidade, tem um processo de ascensão e de queda através do qual descobre quem é. Isto é a história de Cristo. É exatamente a história de Cristo. Só que, antes, 430 tal anos antes de Cristo, o Aristóteles já nos estava a dizer que esta é a narrativa que vai ser a fundadora da nossa sociedade. Não é? O que nos interessa, claro que depois os filmes e as séries vão sempre buscar o lado mais visual da coisa. Jerusalém nesse tempo e tal, a Galileia, depois o Mel Gibson depois fez um filme de terror que se chama A Paixão segundo não sei o quê, que aquilo é um filme de terror, e ao fim de 15 minutos já não consegui olhar, porque era sangue por todo lado, não sei o quê.
essa ênfase no sofrimento físico, que está muito patente no lado visual da coisa, às vezes coloca um bocadinho de lado o verdadeiro sofrimento que está ali, que eu acho que é o sofrimento psicológico de um homem igual a nós, que tem uma crença que ninguém partilha, que não sabe quem é e que de repente se vê perante o pior de todos os fins possíveis e com uma solidão enorme. E eu acho que ao ler isto desta maneira, mais como uma narrativa e menos do ponto de vista transcendente ou à procura de motivos transcendentes para aquela história, comecei a perceber muito melhor as minhas personagens. São todas muito parecidas com isto. E, portanto, quando tu me perguntas se eu gosto de personagens que estejam nesses momentos de grande dor, de grande sofrimento, de grande travessia de si próprias, eu respondo que gosto tanto delas como gosto de ler a história de Cristo, porque acho que ele é exatamente isso. É um homem que está só, como todos nesta vida estamos, e portanto a nossa tentativa é buscar o outro, buscar empatia, tentar que nos compreendam. E o Jaime Toledo é isso que ele quer. Ele, no fundo, quando chega ao final do livro, ele quer ser entendido e deseja que as coisas todas que estão dentro dele e que eram feias e que eram difíceis e se ele é responsável ou não é uma coisa que tem que se ler o livro para se tirar a conclusão, mas é uma história muito parecida. E é curioso que tenhas ido buscar a Bíblia e a tradução do Frederico Lourenço, porque um dos temas interessantes que ele traz com esta tradução, que é uma tradução acima de tudo literária e que tem essa preocupação, ele levanta uma questão muito interessante, é que, sendo traduzido do grego antigo, a palavra para pecado é exatamente a mesma para erro, e faz uma diferença muito grande ser um pecado ou ser um erro. E nós, quando olhamos para o Jaime Toledo, também é perceber se aquilo é um pecado mortal ou é só um erro. E é nessa dicotomia perceber o que é realmente isso que o livro também se torna interessante. É olharmos e percebermos aquilo é um pecado, é um erro, tem redenção, não tem redenção, é motivo para sentir culpa, não é motivo para sentir culpa, como é que lidamos com isso? E uma nota só, uma explicação teológica para te dar, é natural que os apóstolos tenham adormecido a seguir à última ceia, porque eles comeram um nico de pão e beberam vinho, e bastante vinho, e portanto o vinho cai na fraqueza, é natural que eles tenham ficado a dormir no fim da última ceia. É só esta explicação dos meus estudos teológicos de muitos e muitos anos. Olha, última nota para terminarmos. Em que medida é que há aqui também ao fim e ao cabo, um olhar sobre uma das grandes deficiências dos homens, género, que é nós não... Felizmente as coisas vão mudando e estão a mudar, mas ao longo de gerações e gerações nós não fomos educados para lidar com as emoções, para perceber, entender aquilo que tu falavas sobre o teu sobrinho, dele não estar neste momento a perceber e a lidar com a emoção. Mas aqui falo de uma coisa muito mais profunda, que é o homem não chora, o homem não mostra a sua fragilidade, o homem não mostra os seus sentimentos de amor, de carinho. Isso não é certo, é errado. E isso também produziu gerações e gerações de homens incapazes de lidar com o outro, com a família, com a pessoa que amam, com os amigos, porque eles próprios não sabem lidar com as suas emoções, não foram educados nesse sentido. Pois, eu acho que venho de uma família também assim bastante não muito tradicional, mas também percebo que haja essa dificuldade mesmo em mim às vezes. Eu tenho algumas dificuldades com o que hoje em dia se chama não, mas eu chamo-lhe a positividade tóxica, que é um bocadinho aquela coisa que tu vais às livrarias e agora está repleto de livros de autoajuda, de tudo e mais alguma coisa, não é? Tipo, como ser feliz, como não sei o quê. Eu sinto-me quase na obrigação de ser feliz, que é uma coisa que eu não sei bem o que é. Portanto, eu tenho essa dificuldade em relação às emoções, porque não me parece que sejam,
controláveis. Segundo, não parece que ninguém seja imune às emoções. Não acho que os homens sejam mais imunes às emoções do que as mulheres. Se calhar por uma questão de educação, tornam-se mais rígidos na sua abordagem. Mas acho que mesmo assim as coisas estão a mudar e muito depressa. Não me parece também que a queda numa vulnerabilidade excessiva, que é um bocadinho aquilo que me parece que se está, às vezes se vai apelando, não é? com tanta autoajuda e tanto não sei o quê, isso também não é bom, não é? Nós temos que nos saber quer dizer, resguardar e proteger de certa maneira, e levar a vida com uma certa dose de, não diria leveza, porque isto não é muito leve, mas uma certa dose de humor, não é? E de ligação ao absurdo, ao lado absurdo que isto tem, que a mim me ajuda muito a estar vivo, não é? Por exemplo, essa positividade tóxica diz que eu tenho que ser feliz todos os dias, que se eu acordar todos os dias e dizer ao espelho que estou ótimo e que não sei o quê, que não sei o quê, isso para mim é logo um dever, portanto deixa-me logo constrangido e um bocado deprimido. E depois, a mim, o pensamento que mais me ajuda no meu dia-a-dia é um pensamento esquisito, que não é muito otimista, mas também não é pessimista, que é um dia isto acaba. Isto tudo. Não é? Portanto, não vai demorar assim tanto tempo. De repente já tenho esta... Não sou velho, mas estou a chegar à meia-idade. Já escrevi uma mata de livros. Tenho o quê? 25 anos de carreira de escrita pela frente. 30, se tiver muita sorte. Não é? Portanto, isto é relativamente rápido. Eu sou um bocadinho mais como o Seneca. Não é? Um bocado aquela coisa de tu acordares de manhã e passares todas as manhãs que um dia irás morrer. Não é muito agradável, não é uma coisa muito agradável, mas a mim faz mais uso do que pensar que o dia vai ser ótimo. Porque normalmente não é. Exatamente. Normalmente é ótimo durante meia hora e depois começam os problemas. Uma pessoa pensa, que chatice, já estou aqui a sentir estas coisas e portanto já não quer sentir, não é? E aí entra toda a complicação dos sentimentos e das emoções. Portanto, quanto mais eu estiver preparado para o facto de a vida ser basicamente mais ou menos, melhor é mais ou menos. E por exemplo, escrever livros é um bocadinho parecido com namoros de longa data ou tipo casamentos. Ontem estava em Leiria e estava lá um casal que confirmou aquilo que eu estava a tentar dizer, que era quando tu começas um livro, entras num estado de patos, de paixão, não é? Que esta ideia é muito gira, não sei o quê, afinal já encontrei os meios para contar esta história. E entro apaixonado pela história, como se entra num casamento, não é? Bom, aquela coisa que se diz quando as pessoas casam, que vamos ser felizes para sempre, é uma coisa absurda, tipo, aquilo devia ser retirado dos discursos. É enganar as pessoas. Felizes para sempre, então, para sempre não há. E felizes é uma coisa que vai acontecendo assim muito de vez em quando, não é? E o resto é mais ou menos. Mas pronto, é esse estado em que eu entro num romance. Ao fim de alguns dias ou algumas semanas, como nos casamentos, começo a olhar para o lado e vejo o modo como uma pessoa lava os dentes não é assim tão agradável, como mastiga, como deixa as piugas por todo lado, começa a entrar em aversão. Depois às tantas, às vezes chega-se mesmo a entrar em repulsa da outra pessoa, como eu entro em repulsa dos meus livros quando estou aí por 3/4, já estou num estado de angústia tal que já não quero estar ali. Surge-te uma ideia para um outro romance que é mais novo, que é muito melhor, eu devo deixar este. Mas depois, quando me deixo estar até ao final, é como quando as pessoas, como ontem me confirmaram que tinham feito 50 anos de casados, e a sensação deles não era estamos tão felizes, era aguentamos, chegamos cá. Estás a ver que é muito mais lógico. Portanto, essa coisa das emoções, não sei o que mais, é importante saber reconhecê-las, mas também é importante para mim relativizar um bocado a coisa e pensar, ninguém me disse que ao chegar a esta vida que as coisas iam ser ótimas. Não está escrito em lado nenhum, quer dizer, não há nenhum livro da vida que diga os cães nunca vão ladrar, os vizinhos vão ser sempre simpáticos, você vai sentir-se sempre... Não está escrito em parte nenhuma. Portanto, é um bocado ir aceitando as coisas boas que vão acontecendo. No meu caso, trabalho muito, mas também me têm acontecido coisas muito boas. A melhor coisa que me aconteceu na vida foram os leitores, pelos quais eu tenho uma gratidão que não posso pagá-la.
não posso pagar a dívida que tenho com eles, porque são eles que me permitem fazer aquilo que eu gosto. E depois o resto é uma pessoa ter as expectativas baixinhas e... A vida é como aquele tipo que está com um martelo, a dar com o martelo na cabeça, e de vez em quando para, e alguém que vem ter com ele e diz: o que é que você está a dar com o martelo na cabeça? Ele disse: estou a dar com o martelo na cabeça porque quando para é uma sensação de alívio tão boa. E a vida é um bocadinho assim, é um martelo na cabeça e de vez em quando para e é uma sensação de alívio muito, muito boa. Olha, muito bom, é o teu romance. Fica aqui a nota, este naufrágio. Já ficou garantido que o autor não se revê nem subscreve tudo o que aqui está dito, e na produção deste livro também não foi exercida a violência sobre animais. Portanto, podem comprar e ler à vontade. É um belíssimo romance, João. Ficamos à espera do próximo, que lá para o final do ano há de aparecer um novo thriller, porque também é um caminho que tu trilhas de forma muito segura. E eu não sei se querem colocar alguma questão. Sim. O João já me conhece, chamo-me José Luís Cordeiro. Eu queria fazer duas perguntas que eu acho que são de alguma forma de resposta rápida. A primeira é se há alguma relação intencional ou não relativamente à personagem Jaime Toledo, quando está sozinho e conhece aquele rapaz que o ajuda no barco, o francês. Se há alguma relação com as personagens principais do Velho Mar do Aníbal. Vou pensar nisso. E a segunda questão, posso pô-la já? Pode, claro. Citando um bocadinho, diz assim: sabia que a grande maioria dos futebolistas não gosta muito de futebol? Perguntou. Não sabia. Também é assim com os escritores? Sem dúvida, respondi. Não conheço nenhum escritor que goste muito de literatura. Olha, eu, antes de mais, peço desculpa termos público tão preparado para fazer perguntas. Isto não é normal, portanto, desculpa, porque não é... Eu fiz trabalho de casa. Exatamente. E está mal. Está mal? Não tem jeito nenhum. Está mal de eu ter feito trabalho de casa? Exato, não tem jeito nenhum. Isto, pessoas que leem livros e têm opiniões e ideias. Então, ainda desculpas. Não. Olha, em relação à primeira pergunta, passou-me, desculpa, fiquei na segunda. A primeira era sobre... Era a relação entre o Velho e o Mar O Velho Mar é um dos livros que eu li na minha adolescência e que me marcou muito. Portanto, havia aqui, embora aqui não haja propriamente uma partida, o barco nunca sai dali, não é? Mas há ali uma relaçãozinha que eu nunca tinha associado entre o Jean René. De alguma forma, este rapaz ajudou o Jaime Toledo a vir ao de cima. Claro. No Velho Mar o Manolín ajuda o Santiago também com a sua vida. Pois é, essa relação é engraçada. A segunda questão, eu dizia isso porque os escritores que eu conheço, eu não conheço assim tantos, mas conheço... Não, conheço muitos, desculpa, não conheço assim tantos, conheço muitos, mas não conheço intimamente muitos, pronto. Encontramos-nos aí nas feiras e nos festivais e não sei o quê, mas aqueles que eu conheço mais intimamente têm uma relação com a escrita muito parecida com a minha, que é aquilo... É uma boa ideia, mas depois fazer é muito difícil. Eu não tenho prazer na escrita no sentido em que tenho prazer em ter escrito, tenho prazer em ter as ideias e nos primeiros dias aquilo de facto dá-me algum alento e depois começa a mitigar-se e começa a ser um processo de cada dia se torna mais difícil. É um bocado como estar na estrada, uma pessoa vai no carro e está tudo escuro à volta e só tem a luz dos nossos faróis. Portanto, eu só vejo 2 metros à frente, nunca sei o que vai acontecer, nunca sei se o livro chega a bom porto. Neste caso também é uma boa metáfora. Portanto, a minha relação com a escrita não é de prazer, é o meu trabalho, eu gosto muito do que faço, mas não tenho prazer nisso. É estranho, é bizarro, mas é assim mesmo. E tenho essa relação, e acho que é uma relação que é muito comum. Portanto, eu digo isso, os escritores também, grande parte dos escritores que eu conheço, aquilo é trabalho, e o ser humano não gosta assim tanto de trabalhar como isso. Nós gostamos mais de ir à praia, de ler um bom livro, que não dá tanto trabalho. Ler um bom livro na praia. Claro, que é melhor ainda. Agora, se eu aprendo muito com os livros, aprendo muito. Aprendo muito sobre mim próprio. Ainda hoje estava a pensar nisso, como muitas das minhas personagens são partes de mim que estavam um pouco desenvolvidas, e não quer dizer que estejam mais, mas
quer dizer, não quer dizer que estejam completamente, mas estão mais desenvolvidas, porque com os livros eu fui abordando situações e partes difíceis minhas que estavam à sombra e que os livros conseguem iluminar um bocadinho mais. Epá, isso é impagável, é como o Mastercard, né? Para tudo o resto há o Mastercard, mas isto não tem valor, né? Portanto é isso, é por causa disso que eu escrevi essa frase. Obrigado, Luís. Mais alguma questão? Se não tiverem mais nenhuma questão, nós vamos libertar o João, porque ele tem que ir agora para a Avenida dos Aliados celebrar o campeonato. E portanto, agradecer-te. Tinha que dar esta bicada. Isso foi uma ofensa. Foi. Estou a brincar, eu não tenho nada dessa coisa clubite. Gosto do Benfica porque sou de Lisboa, mas E muitos parabéns ao E nós Porto. perdoamos-te. Vocês perdoam, tá bem. Olha, gostamos muito de ter aqui, foi um Obrigado, prazer. foi um prazer. Aparece mais vezes. Obrigado E a todos por terem vindo. o autor está disponível para autógrafos, Claro. portanto, façam um favor. Obrigado a todos.